vocês? Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar com vocês uma história. Era uma vez uma casa que estava bem gelada. Nada parecia que aquecia. Todos precisavam estar sempre cobertos. Não podiam falar, não podiam rir, não podiam chorar. Às vezes, essa casa era bem barulhenta. Ninguém conseguia entender o que o outro tentava dizer. Enquanto um gritava, o outro esperneava. Tinha aquele que se calava e até um que tudo ignorava. Até que um dia, José, um dos meninos, encontrou no porão um livro muito antigo. Nele estavam dedicatórias a um amigo. José folheou e percebeu que o livro era um dicionário, mas um dicionário diferente. Falava de coisas que gente sente. Gente? Mas eu também sou gente, pensou. Então eu sinto tudo isso? No livro estava escrito que quem tem dúvida pode perguntar. Então José foi até a mamãe e, com muito cuidado, perguntou: Mamãe, o que a gente sente? A mamãe estava fazendo muitas coisas, cuidando das roupas, do home office e não ouviu José perguntar. José foi até seu irmão Mateus e disse: Tenho uma descoberta. Mateus, que estava concentrado no celular, ficou curioso e quis saber do que se tratava. Juntos, eles começaram a entender enquanto o livro folheava. O livro falava que nas brincadeiras eles encontrariam a alegria. Os dois irmãos, agora, se divertiam, enquanto com um aviãozinho de papel voavam. A mamãe começou a ouvir risadas e quis saber do que se tratava. Ao ver seus filhos brincando, ela ficou encantada. Resolveu então olhar o livro e começou a se lembrar dos tempos em que conseguia seus sentimentos expressar. O papai saiu do escritório e observou que a mamãe chorava. Achou aquilo estranho. Quanto tempo não vejo isso dentro de casa? Mamãe explicou que estava sentindo tristeza, com saudade de momentos que teve na sua vida. José então perguntou: Mas ainda não dá para a gente ter esses momentos? A mamãe sorriu com esperança e teve uma ideia brilhante. Que tal fazermos uma receita que aprendi com minha avó? As crianças se animaram e logo a casa, antes fria, com o bolo ao forno, se aquecia. Era tempo de vivenciar a alegria. O papai continuou resistente, mas depois que provou o bolo, foi escondido ver o livro deixado agora na estante. Descobriu que estava com raiva ao ver seus planos dando errado. Papai estava frustrado, por isso estava tão calado. Percebeu que se não contasse para alguém o que estava sentindo, poderia xingar, gritar e até explodir. O livro apresentava uma sugestão, uma pergunta mágica. Papai acatou, chegou até a mamãe e perguntou: Como você tem se sentido? Em tempos de pandemia, era quarentena, todos em isolamento. A mamãe estava atarefada, com muitas coisas ocupada. Depois da conversa, resolveram dividir tarefas e ter um momento para se expressar. A casa é de todos, todos precisam cuidar. Na hora do jantar, as cadeiras, há muito tempo trocadas pelo sofá ou até mesmo pela cama, foram ocupadas e todos à mesa se deliciavam com comidas e prosas. Já havia anoitecido. De repente, Mateus começa a gritar. A mamãe, que antes gritava mais alto do que todos, chegou até o filho e perguntou o que ele estava sentindo. Mateus foi abaixando seu tom e pela primeira vez conseguiu falar que a luz apagada toda noite o assustava. José pegou novamente o livro e viu que Mateus sentia medo. Foi aí que a mamãe garantiu que estava com ele para proteger, mostrando a Mateus que em casa havia segurança. José estava maravilhado. Como nunca percebi que sou pessoa e por isso fico emocionado?
A família resolveu olhar para as emoções, cuidavam de si e de suas relações. E aí, o que você achou dessa história? Bom, e quanto aos sentimentos da sua casa? Eles estão cobertos também? Você quer descobrir as emoções da sua casa? Que tal? Comece por você. Como você tem se sentido durante esses dias? Quando você sente alegria? Em qual momento você fica triste? Sente raiva? Em qual hora? E quanto ao medo? Parece que ultimamente ele tem aparecido bastante, não é mesmo? E então vamos conversar também com a tia, o tio, a mãe, a avó, o avô, o irmão, aqueles que moram com você ou aqueles que convivem de alguma maneira, sobre como eles estão se sentindo. Tenho certeza que teremos grandes e importantes descobertas. Aguarde, em breve teremos novas histórias e muitas surpresas também. Talvez a próxima história possa ser a história da sua casa. O que você acha? Até a próxima!